Hello, hello, Teacher Bia na área. Bem-vindo a essa Masterclass. E hoje a gente vai estudar diversas situações, né? Como se comunicar em contexto quando a gente for viajar. Então, viajar é um sonho seu e se comunicar em inglês também é. A gente vai juntar as duas coisas hoje aqui nessa aula, tá bom? Então fica comigo até o final. E aproveito para agradecer pelo seu interesse no conteúdo. Não esquece de acessar o Telegram. Lá a gente manda muito conteúdo, muitas aulas gratuitas, muitas dicas de pronúncia, PDFs, e-books, tá? Inclusive, cheque na sua caixa de e-mail se você recebeu o e-book Inglês Definitivo para Viagens, que aí você consegue ir acompanhando aqui durante essa aula. Então vamos lá, gente, já tenho aqui o meu PDF, tá? E eu vou acompanhando, vou falando aqui algumas expressões, né? Eu vou ler aqui o diálogo com vocês para vocês verem a pronúncia e aí vou explicando vocabulário, expressões, como que você fala isso ou aquilo em inglês, como você não passar perrengue lá fora. Então preste atenção, fica até o final, porque é muito importante você saber se comunicar em todas essas situações, tá? Eu trouxe aqui pra vocês inglês no bar, inglês no restaurante, inglês no táxi, no avião, no aeroporto, tá? Então, várias situações fundamentais para você saber se virar lá fora. Então, bora lá. Então, gente, a gente tá no aeroporto, né? Então, você chega no aeroporto, o que você quer fazer? Você quer comprar o seu ticket. Ou se você já não comprou online, você quer despachar a sua bagagem e tudo mais. E aí, a atendente vai falar o seguinte pra você. Excuse me, may I see your ticket, please? Excuse me, may I see your ticket, please? Ou ainda, excuse me, may I see your ticket and passport, please? Ou seja, eu posso ver sua passagem e o seu passaporte, por favor? Ticket, passagem. Também pode ser ingresso, né? Se for um show, por exemplo. E passport, passaporte. E aí vai depender de onde você for. Aqui na América do Sul tem o Mercosul e daí você não precisa nem de passaporte para viajar. Mas se você for lá para fora, né? Em lugares que falam inglês, por exemplo, dá uma olhadinha, primeiro de tudo, na política do país, se você precisa de passaporte e se você precisa de um visto também. E em inglês, visto é visa. Visa, não é Visa o cartão de crédito, não. É Visa visto, tá? E aí, você tem que saber falar a seguinte expressão. Ok, aqui está. Aqui está. A gente tem basicamente duas frases aí para falar, que é here it is, ou here you are. Here you are. E aí, gente, tem um próximo passo. Então, beleza, ela já entendeu, você já deu o passaporte, já deu, né, a sua passagem para ela, e aí ela vai te perguntar onde você quer sentar, se é no corredor ou na janela. So, would you like a window seat or an aisle seat? Percebe que essa pronúncia aqui é bem diferente da escrita. Aisle. A-I-O. Aisle. E existem outras palavrinhas também, vocabulário muito importante, que é bag, your bag, que é sua bagagem, né? Bag é um termo muito geral, assim, você pode usar para bagagem, bolsa, sacola, saco. Então, na dúvida, pode usar bag, ok? Mas também pode falar luggage, que aí já é mais específico para bagagem. E aí, a gente tem o luggage belt. Luggage belt é aquela esteira, sabe? Se vocês já viajaram de avião, tem uma esteira lá para você despachar a sua bagagem. E aí, a gente vai te pedir o seguinte. Could you place your bag on the luggage belt? Could you place your bag on the luggage belt? Ou seja, você pode colocar a sua bagagem, a sua bolsa ali na esteira? Se a sua bagagem excedeu ali o limite permitido, né, que tem um pacote incluso na passagem que você paga, no valor que você paga, e aí se excedeu você tem que pagar um valor extra, né? E aí ela pode te perguntar, você mesmo que empacotou, que fez as malas? Did you pack it yourself? Did you pack it yourself? Você pode falar, sim, fui eu, por quê, né? Why? E ela pode falar o seguinte, ó. I'm afraid your bag has exceeded the maximum baggage allowance. Ou seja, sem te informar, né? Mas a sua bagagem excedeu o limite permitido, né? Ó, maximum baggage allowance. E ela vai falar, olha, então você vai ter que pagar a taxa extra, tá bom? E aí, como é que a gente fala isso em inglês? Ó, vamos lá. Ali a gente tem no diálogo. So, you have to pay the excess baggage charge. The excess baggage charge. Ou seja, o valor por ter excedido o limite permitido. E aí, você paga, né? Vai
num lugarzinho ali do aeroporto para pagar e tudo mais e volta com o recibo. E aí você fala, aqui está o recibo, ok? So, here's the receipt. Receipt. Esse P é mudo, tá bom? Então, a gente não vai pronunciar esse P aí, não é receipt. Não, é receipt. Receipt. E aí, a próxima fala, né? A última fala da intendente é muito importante, ó. Vamos lá, vou ler com vocês. Thank you. And here's your boarding pass. Ou seja, o seu passe para embarque, né? Literalmente. O seu cartão de embarque, a boarding pass. Your flight leaves at 11:30. Boarding will start at 11:15. The boarding gate is 12. O portão de embarque é o 12. Boarding gate. Ou ela pode simplesmente falar gate. Your gate is 12. The security check-in area is over there. Ou seja, a segurança da área do check-in, né? Que você tem a segurança, eles vão ver os objetos que você tá levando, vão fazer todo aquele procedimento para você conseguir entrar no avião. Over there. Esse over é só para dar mais uma ênfase, assim, né? Está por lá, mas você pode só usar is there. Have a nice flight, ou seja, tenha um bom voo. Have a nice flight. Então é isso, basicamente, vai acontecer no aeroporto. Tá? Próxima etapa, a gente está onde? No avião, já no avião, on the plane, ok? E aí a aeromoça, the flight attendant, vai te perguntar o seguinte. Good afternoon, sir. Sir é usado para homens, tá? Senhor. E para mulheres, senhora, a gente falaria ma'am. Como em todo diálogo a gente tem o Mr. Smith, ele vai ser tratado como sir, tá bom? Mas para mulheres é ma'am, ma'am. Então vamos lá. Ela fala: Good afternoon, sir. May I see your boarding pass? Ou seja, posso ver o seu cartão de embarque? E ele fala o seguinte: Sure, here you are. Lembra que tem duas formas: here it is, ou here you are. E aí ela fala: Have a nice flight. Make sure your seatbelts are fully fastened. O collocation, ou seja, o melhor verbo para o melhor complemento e vice-versa, é fasten your seatbelts. Ou seja, prenda os seus cintos com firmeza. Fasten your seatbelts. Tenha certeza, certifique-se. Make sure your seatbelts are fully fastened. Estão presinhos ali. Also, secure all baggage underneath your seat or in the overhead lockers. Ou seja, além disso, proteja toda a sua bagagem de mão, tá? A bagagem que você consegue levar para o avião, embaixo do seu assento ou no compartimento de bagagem de mão, que é overhead lockers, em inglês, overhead lockers. O Mr. Smith já é um senhor de idade, ele pede uma ajudinha ali para a flight attendant. E aí ele fala o seguinte: Excuse me, could you help me put this bag in the overhead locker? Você pode me ajudar a colocar no compartimento de bagagem? A flight attendant fala, will do, sir. Will do. Will do é uma expressão muito comum em inglês, que é, pode deixar, farei. E aí ele responde, thank you, I'd like to order some coffee too. E aqui no avião, se você estiver com fome, tem o serviço de bordo, tá? Que você pode pedir. I'd like to... Tanana, e aí pede. I'd like to have some coffee. I'd like burgers. I don't know. Depends on your starvation. Vai depender da sua fome. E aí ela fala, with or without sugar. With or without. Com ou sem açúcar. É uma música do U2, né, gente? Aquela banda lá irlandesa. With or without you. Ou seja, com ou sem você. With it, please. With it. Ou seja, com açúcar. Para não repetir esse sugar, a gente coloca it. Can I pay in euros? Can I pay in euros? E aí você tem essa dúvida, né? Eu posso pagar em euro, posso pagar em dólar? Como é que é a forma de pagamento, né? Já que você está no avião, fazendo uma viagem internacional, por exemplo. Aí você pode fazer essa pergunta. Can I pay em reais, por exemplo? E ela vai falar sim ou não. I'm afraid you can't. Only dollars. Daí ele falou, ok, no problem. E aí terminou a conversa. Então, basicamente, no avião vai ser isso, tá? Ajuda para botar a sua bagagem no compartimento, no overhead lockers, ou você vai pedir alguma coisa para comer, para beber, usando I'd like to, tanana. Então, no avião, é isso. E a gente chega no hotel, um momento muito esperado, principalmente se foi um voo longo, a long flight. E aí a recepcionista te pergunta, hi, can I help you? Oh, good morning, good afternoon, né? Vai depender da parte do dia. Então, good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite.
Posso te ajudar? Tal. E aí você fala, sim, eu tenho uma reserva do nome de... E em inglês, essa expressão é muito importante, tá? Você tem que saber essa expressão. E não é, digamos, você não consegue traduzir literalmente, tá? Então é assim, ó. I have a reservation under the name. Under the name. Não é, poxa, embaixo do nome. Não, não faz sentido se traduzir. Então, só memoriza em inglês. E aí você fala o seu nome, tá bom? Nesse caso aqui, ele disse, ó, I have a reservation under the name Robert Smith. Robert Smith. E aí ela pergunta, né? Ah, é um quarto para 2 noites, certo? It's a room for 2 nights. Is that correct? It's a room for 2 nights. Is that correct? E ele fala, that's right. Could I have a wake-up call tomorrow at 6 a.m.? E aí a gente tem essa expressãozinha, wake-up call. É um serviço que o hotel oferece para o cliente de ligar para acordar o cliente. Por isso que é wake-up call, literalmente. Tá bom? Para ele não perder a hora, ou para fazer alguma atividade dentro do hotel. Enfim, ele solicita esse serviço antes. Ok, yes, sir. Can I have your credit card and ID, please? Ou seja, você pode me emprestar por um momento o seu cartão de crédito e a sua identidade? E ele fala, sure, here it is. E depois a recepcionista fala o seguinte, thank you, here's your key. Aqui está a sua chave. You are on room number 5. The lift is over there. You are on room number 5. The lift is over there. Você está no quarto número 5. O elevador está ali. E a gente tem 2 palavrinhas para elevador em inglês, que é elevator e lift. Nos Estados Unidos é mais comum usar a palavra elevator. Na Inglaterra, usam lift, tá? Então vai depender aí de onde você estiver. E se você tiver dúvida, você pode perguntar para a recepcionista, is breakfast included? Então, café da manhã está incluso? Is breakfast included? Está incluso? E a piscina está inclusa? What about the pool? Né? E a piscina? What about? Ou how about? Você também pode usar o and, o famoso and, mas essas 2 são formas mais descontraídas de perguntar. Ah, e a piscina, né? What about the pool? How about the pool? E no que diz respeito à piscina? Então é muito comum também, anota aí. E ela fala, all our facilities included. All our facilities included. Facility, não é facilidade, tá? Sem um false friend. Facility é instalação. Então, se ela falar isso pra você, né, quando você estiver viajando, lembre que são as instalações, ou seja, academia, o café da manhã, a piscina, sauna, tudo isso está incluso. Checkout is at midday in 2 days. E ela fala quando que é o checkout. Would you like someone to help you with your bags? Would you like someone to help you? Você gostaria de alguém para te ajudar? Would you like someone to help you with your bags? Com a sua bagagem, com a sua bolsa, com a sua mala? No, I can do it. I can do it. Thank you, ma'am. E ele usa um ma'am, que a gente estudou anteriormente, que é senhora, né? A gente já estudou como se virar no aeroporto, como se virar dentro do avião e como se virar no hotel. Agora, o próximo passo é... Imagina, gente, olha, ninguém gosta dessa situação, mas acontece, tá? Eu tenho alunos que me contam essas histórias que passaram mal já, se sentiram mal, tiveram que ir no hospital e não conseguiram se comunicar. Então, imagina se isso acontece com você. É de suma importância que você saiba se comunicar, pelo menos o básico ali, e entendê-los falando, né, pra você conseguir se virar no hospital também. Então, vamos lá. At the doctor's. Vamos ver aqui a conversa, ó. The doctor says, so, what seems to be a problem? Teacher, mas pra perguntar o problema não é só falar what's the problem? Também, mas aí só um pouquinho rude, tá? Um pouquinho direto, muito straightforward. Se você falar com um médico, ele vai tentar ser o mais polite possível, assim, esperamos, pra fazer a pergunta dessa forma, tá? Oh, I don't feel very well. Oh, I haven't been feeling very well. Não tenho me sentido bem. I haven't been feeling very well. I was vomiting a lot over the night. Então, vomitar em inglês é vomit ou throw up. Throw up. Não necessariamente você tem que usar throw up, é muito comum, tá? Phrasal verb. Mas o mais importante é você entender. Se você falar, tá, vou memorizar vomitar como vomit. E aí
ele fala pra você throw up num determinado momento e você não entende. Então, a gente tem essas duas formas. And I have this terrible pain in my stomach. Terrible pain in my stomach. Ou seja, eu tô com uma dor aqui no meu estômago. A gente tem algumas formas de falar dor em inglês. A primeira delas é pain, que é dor mesmo. Então, I have a pain in, tanana. Ou a gente tem combinações de palavras com ache. Por exemplo, headache, dor de cabeça. Mas não são todas as partes do corpo que a gente pode usar ache, tá? Por isso que é importante você saber pain. Então, ó, headache, stomach ache. Então, em vez de você falar I have pain in my stomach, você pode falar I have a stomach ache também, tá? Mas, por exemplo, shoulder, não tem shoulder ache no inglês, então a gente tem que usar necessariamente essa expressão. I have pain in my shoulder, ok? A gente também tem sore, que é tipo uma inflamação, assim, né? Que a gente usa pra garganta. Então, I have a sore throat, que é dor de garganta, tá? Garganta inflamada. E aí o médico diz, do you have headache as well? Aí é outra forma de falar dor em inglês. E aí ele vai responder, yes, I do. Yes, I do. Aqui já vai uma dica muito importante para vocês, que sempre que alguém te fizer uma pergunta com o auxiliar do, você vai responder com do. Então, por exemplo, do you work? Yes, I do. Do you travel on your vacations? Yes, I do. Do you study English? Yes, I do. Do you have headache? Yes, I do. E se for negativa, no, I don't. No, I don't. Sempre assim, tá bom? Nunca usando o verbo, yes, I have. Não faça isso. Yes, I do. E aí ele fala, ó, Nurse Stevens, bring me a thermometer, please. Bring me a thermometer. E ele chama a enfermeira, nurse, e pede para trazer um termômetro para ele. E aí, gente, o médico fala o seguinte, vou medir a sua temperatura, né? I need to take your temperature. Preciso medir a sua temperatura. E ele fala, 38.5, you've got a little bit of a temperature. Temperature, nesse caso, significa febre, tá? Ele tem esses dois sentidos, de temperatura mesmo e de febre. E aí, fever também existe, só que no inglês americano. Em alguns países usam temperature e nos Estados Unidos usam mais fever. E aí ele fala, ó, you must drink a lot of fluids and stay in bed for the next 48 hours. Ou seja, você precisa beber muito líquido, né? A lot of fluids. And stay in bed. E ficar na cama, descansar, né? Uma outra expressão, um outro jeito de falar descansar em inglês é get some rest. Então, ele pode falar isso também para você. You must get some rest. If you feel worse, take this pill every 6 hours. Ou seja, se você piorar, tome essa pílula, esse remédio, a cada 6 horas. Every 6 hours. Aí o Mr. Smith diz o seguinte, ó. Thanks a lot. Is the drugstore nearby? Ou seja, muito obrigada, né? A farmácia está aqui por perto, nas redondezas. Então, farmácia em inglês é drugstore. Drugstore. Mas no inglês americano, só que em outros lugares, né? Eles também têm a palavra pharmacy, que é um pouquinho mais parecida com o português. Outra palavra importante é nearby, que é nas redondezas. Então, você pode usar nearby ou around também, né? Que é mais comum aí, mais conhecido. E aí o doctor diz, yes, there is one right next to the hospital. Então, tem um ali bem pertinho do hospital. Então, a gente tem next to, para perto, ou near, ou close to. Essas três palavras podem ser usadas para perto, tá? E nas redondezas ali pelo bairro, a gente pode usar around ou nearby. E aí ele fala, thank you, doc, see you. Doc é uma forma mais contraída, né? Mais informal de você falar doctor. Então, thank you, doc, quando você já tem mais intimidade ali com o médico. Ele fala, oh my God, now my neck hurts. Ou seja, oh my God, agora meu pescoço aqui tá doendo, né? A gente falou sobre pain, sore e também ache para falar de dor. E o verbo doer em inglês é hurt, tá bom? A gente pode usar ache também, mas é mais formal, um pouquinho mais formal. Você pode falar my neck aches. É um pouquinho mais formal e mais antigo, sabe? Então, hoje em dia a gente usa mais hurt. I'll get some rest, Nurse Stevens. See you tomorrow. E aí eles usam aquela expressãozinha, I'll get some rest. Ou seja, vou descansar. I'll get some rest. E aí, galera, a gente parte para meio de transporte, né? Como que a gente
pega o meio de transporte em inglês, como que a gente se comunica nessa situação. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, serve tanto para trem, né, que é o diálogo, mas também serve para ônibus, metrô, por aí vai, tá bom? Então, o motorista falou: You seem lost. Can I help? Você parece perdido. Posso te ajudar? Yes, please. When is the next train to Times Square? Então, essa frase é muito importante. When is the next? Quando é o próximo? Train, subway, bus. When is the next train to Times Square? E aí, to. E aí você fala o local que você quer ir. Ele falou the next one. O próximo. The next one leaves in 20 minutes. E ele falou, I'd like a ticket, please. I'd é a abreviação, tá? De I would. Então, eu gostaria de uma passagem, por favor. E aí, ele pergunta, single or return? Single or return? Single é só de ida, tá? E return é de ida e volta. Ou seja, você vai e retorna. Dá até pra você gravar assim, return, retorna. Tá bom? E aí, o Mr. Smith fala return, ou seja, ida e volta. E ele pergunta, where do I have to get off? Get off é um phrasal verb muito importante. Eu vou te apresentar aqui 4 phrasal verbs muito importantes para transporte, ok? Get in é usado para meios de transporte privados, tá? Particulares, ou seja, carro, táxi, são meios de transporte menores, tá bom? Get on são meios de transporte públicos, ou seja, on the bus, on the subway, on the train. Então, você get on the bus e get off the bus. Quando você get in the car, você entra no carro, e aí para você falar que você vai sair do carro é get out. Então, get in é o oposto de get out e get on é o oposto de get off. E ele fala, ó, que custa o ticket $20. Ou seja, that will be $20. It's the third stop after this one. É a terceira parada depois dessa. Então, vamos rever um pouquinho primeiro, como fala primeiro, segundo, terceiro em inglês, que eles são diferentes dos outros números, né? Então, a gente tem first, second, third. Depois você coloca o TH. Fourth, fifth, sixth e por aí vai. Então, é a terceira parada depois da próxima. Ele fala, ok, thanks. E o driver responde, here's your ticket. Don't forget to press the button to stop it. Aqui está a sua passagem, não esqueça de pressionar o botãozinho para parar. Mr. Smith fala, I didn't know that, thank you. You've been of a great help. Ou seja, você tem sido uma grande ajuda, muito obrigado. E ele falou, anytime, sir, enjoy the city. Então, de nada, não há de quê. Anytime. Então, a gente já vê que a gente tem outras maneiras de falar de nada, né, em inglês. Não é só you're welcome. Você pode falar anytime também. Particularmente, eu uso bastante essa expressão. Fiquei com fome na viagem, o que eu faço? Então, calma que eu vou te ajudar. Você pode ir para um restaurante. E esse é o próximo contexto dessa aula, que é at the restaurant. Vamos lá no diálogo. Ó, the waiter says. Aqui a gente tem garçom, waiter, e tem outra palavrinha para garçonete, que é waitress. A maioria das profissões em inglês tem uma forma só, tá? Por exemplo, teacher, professor, professora, doctor, médico, médica, nurse, enfermeiro, enfermeira, por aí vai. Mas tem essas duas profissões que mudam um pouquinho por influência do francês, que é waiter, garçom, waitress, garçonete, actor, ator e actress, atriz. Good evening, how may I help you? Então, boa noite, como eu posso te ajudar? E aí o Mr. Smith disse, I'd like a table for one, please. Então, percebe que essa expressão a gente pode usar em vários contextos. I'd like to, que é eu gostaria. Então, sempre que você for fazer uma solicitação, você pode usar essa expressão. Então, eu gostaria de uma mesa para um, por favor. E aí, se você estiver acompanhado, for two, for three, etc. E aí, o waiter perguntou se ele tinha uma reserva. Do you have a reservation? Yes, under the name Robert Smith. Lembra que a gente usou essa expressão em hotel? Under the name, né? No nome de, e aí você fala o nome da pessoa. Aqui também, para a situação de restaurante, você vai usar essa expressão, tá? Under the name Robert Smith. O waiter disse, would you like to order, sir? Would you like to order, sir? Você gostaria de fazer seu pedido? Order
é fazer um pedido. E aí, para você fazer pedido, né, na situação de restaurante, a gente tem duas expressões. I would like to order, e aí você fala que você gostaria de pedir, ou você pode falar I'll have. Literalmente, eu vou ter, mas a gente não traduz dessa forma, é como se você fosse falar, eu vou comer isso, ou eu vou beber isso. E o have tem essa função de substituir tanto it quanto drink, ok? E aí, no diálogo, ele usa essa expressão. I'll have rice, beans, salad and chicken fillet. Bem típico brasileiro, né? E aí o waiter disse, anything to drink? Alguma coisa para beber? Anything to drink? No, thanks. No, thanks. May I have the check, please? Ter aí, você pode me dar a conta? E aí a gente tem duas formas de falar conta em inglês, que é check e bill. Check e bill. And then the waiter says, that'll be $50. That will be $50. Ou seja, vai ser $50. E aí, olha o que ele pergunta. Do you take credit card? Então, essa expressão também é muito importante, gente, porque nem todo lugar do mundo, né? Nem todos os restaurantes aceitam cartão de crédito. Isso é um fato. Na Alemanha, por exemplo, a maioria dos restaurantes não aceitam cartão de crédito, só débito ou cash, dinheiro, tá? Então, é importante vocês saberem perguntar isso. E aí, você pode tá se perguntando, tá, mas eu posso falar do you accept? Pode, mas é muito comum usar take também, tá bom? The waiter says, only cash. Ah lá, só dinheiro. E aí o Mr. Smith falou, ok, here it is. De novo essa expressão, tá vendo que é muito importante também. Aqui está, né? Você pode falar here it is, here you are, como a gente já estudou. Ele falou, keep the change. Fique com o troco. Também importante se você gosta de agradar aí um bom serviço. Keep the change. E é isso para o restaurante. Você já consegue se virar no restaurante dessa forma, ok? Agora a gente vai para o bar. Se você gosta de umas biritas aí, de beber um pouquinho, de uma caipirinha, ou uma beer, alguma coisa do tipo, você tem que saber se comunicar no bar. Então vamos lá. The barman says, good evening, what can I get you? O que eu posso pegar para você, né? Com que eu posso te ajudar, né, nesse sentido. Mr. Smith fala, is this seat taken? Então, esse assento, essa cadeira aqui, esse lugar, já está tomado? Já tem gente aqui? Is this seat taken? E aí ele fala, no sir, you can sit. Não, você pode sentar. Mr. Smith fala, I'll have a pint lager, a vodka and a coke, please. Aqui, gente, a gente tem uma medida que eles usam pint. Pint of beer é meio litro, tá? Então, se alguém te falar pint, por exemplo, é meio litro, é um copo, assim, grandão até. E aí ele falou uma vodka e uma coca também. O barman pergunta, would you like any ice or a slice of lemon with your coke? Você gostaria de gelo ou um pedacinho de limão ali pra coca, né, ou pra vodka? E ele falou, yes, please. Barman says, anything else? Mais alguma coisa? Isso é muito importante também saber. Anything else? E aí ele fala ali, ó, a packet of crisps, então um pacote ali de batatinha, né? Eles comem muito isso lá fora. And some peanuts. E um pouquinho de amendoim, né? Aqueles amendoins, sabe aqui no Brasil que a gente tem aquele papel e daí um amendoim dentro? Então é isso. Então alguns amendoins ali torrados na mesa. Daí o barman avisou, né? Last orders, ladies and gentlemen. Então, últimos pedidos. Se vocês quiserem fazer algum pedido, faça, porque vai fechar o bar. E ele falou, ok, I'll have another round of beer. Então, eu vou ter mais um round aí, que a gente chama aqui no português, de cerveja. Another round of beer. E aí, o Mr. Smith fala, how much is that then? Né? Passou alguns minutinhos, ele pergunta, quanto é que deu tudo? How much is that then? E aí, o barman says, that'll be 80 pounds. 80 pounds. Mr. Smith says, here you are. A expressão de novo, aqui está. Where are the toilets? Or the restrooms, please? Aqui, gente, tem várias maneiras de falar banheiro em inglês, tá? É importante que você saiba isso. Se você estiver na Inglaterra, por exemplo, é muito comum você usar toilets. The toilets. Porém, toilet, no inglês americano, é só privada, tá? Então, fica engraçado você usar toilet nos Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, eu te recomendo usar restroom, ok? Restroom, que é o banheiro de um local que você tá pagando ou um local público,
tá? E o banheiro que a gente tem na nossa casa é o bathroom. E aí, para todos os lugares. And the barman says, just over there, on the right. Bem ali, na direita. Just over there. Just over there, on the right. Thanks, man. Here's your tip for good service. Então, aqui está a sua gorjeta por um bom serviço. Tip, em inglês, pode ser tanto gorjeta quanto dica. Isso depende do contexto. Claro que aqui a gente sabe que é gorjeta, porque a gente está num bar, né? Nesse contexto de comprar alguma coisa. Mas também pode ser dica em inglês, tá bom? Então, I'm giving you some tips about the English language. Então, eu tô dando algumas dicas sobre a língua inglesa. Agora, a gente vai falar de uma situação que é muito importante também, né? Todas essas são muito importantes, que é no táxi. Então, at a taxi, taxi. Em inglês, a gente tem duas palavrinhas para táxi, que é taxi, taxi e cab, cab. Duas palavrinhas aí muito comuns em qualquer lugar do mundo, né? Então, vamos lá, ó. The taxi driver. Afternoon. Mr. Smith, hi, I need to go to the International Museum of Art. Preciso ir, né, ao Museu Internacional de Arte. The taxi driver says, sure, hop in. Hop in, entra aí. Vamos lá, hop in. Então, ó, bem legal essa expressão, mais informal, né, e você vai ouvir isso com certeza. Is it far from here? Is it far from here? Então, esse lugar, né, is it far from here? Longe daqui. Taxi driver says, not really, but if the traffic is bad, it can take a bit longer. Então, não exatamente, mas se tiver um trânsito ruim, né, pode levar mais um pouquinho. So, traffic é trânsito em inglês. Traffic jam, tem essa palavra também, que é garrafamento, ok? Smith says, I've got a meeting in 10 minutes. Então, eu tenho uma reunião em 10 minutos. Por isso que ele tá perguntando se é longe, né? Ele tá preocupado com o horário. E aí, o taxi driver says, you should be okay. Você vai conseguir, você vai ficar bem, tá? Não se preocupe, a gente vai chegar a tempo. And Mr. Smith remembers that he only has a 50 euro note. E aí ele lembra que ele só tem uma nota de 50 euros e aí ele pergunta pro taxi driver, by the way, do you have change for a 50 euro note? Aliás, falando nisso, você tem troco? Do you have change for a 50 euro note? Então, change é mudar, né? Trocar, mas como substantivo, ele é troco. Troco de dinheiro mesmo, tá? Taxi driver says, yes, I do. Do you have a preferred route? Sim, eu tenho troco, não se preocupe. Você tem uma rota preferida, né, pra eu seguir? Mr. Smith fala, no. Lead the way. Lead the way. Pode ir. Segue seu caminho que eu vou atrás. Taxi driver says, on it. Deixa comigo. On it. Essa expressão eu gosto muito porque é usada em diversos contextos, né? Se o teu chefe, por exemplo, te pede para fazer alguma coisa e aí você fala on it, pode deixar, já tô trabalhando nisso. Então é bem útil, bem legal. E o taxi driver says, there you go. Aqui está, você chegou, né? There you go. Mr. Smith, sooner than I expected. Thank you. Então, antes do que eu esperava, né? Mais cedo do que eu esperava. Muito obrigado. E aí o taxi driver says, that will be 10 euros. Então, essa expressão that will be é muito comum quando você for cobrar alguém, né? Tanto no bar, no restaurante, no táxi, na estação de trem. Então, é bem importante que você memorize. That will be, tanana, e aí você fala a moeda do local. Mr. Smith says, here you are. Lembra da expressão. Have a good day. E aí o Mr. Smith sai do táxi, vai lá para sua reunião e depois vai aproveitar um pouquinho mais a viagem, né? E vai fazer compras. So he goes shopping. He goes shopping. Vamos ver a situação que ele se encontra agora. Vamos lá. The salesperson, que é o vendedor ou a vendedora, né? É a pessoa que está vendendo. Se você quiser dar ênfase que é um homem, você pode falar salesman. E se for uma mulher, saleswoman. Good morning. How can I be helpful? Então, como eu posso ser útil? How much is that shirt? Quanto custa aquela camisa? E aí o salesperson fala, which one?
Qual delas? Which one? Essa expressão é muito importante, tá, gente? Porque quando você está numa loja, você vai apontar quanto que custa aquilo ali, aquilo outro, e aí o vendedor ou a vendedora vai te perguntar qual? Which one? Você não pode falar só which sozinho. Você tem que falar which one. Esse one está se referindo ao item que você perguntou anteriormente. Uma camisa, uma saia, um short, enfim, tanto faz. Ele vai falar which one. Qual? Qual deles? E aí a pessoa responde the blue one, ou azul, né? Ah, eu posso falar the blue shirt? Pode, mas aí você vai estar repetindo, você vai ser repetitivo. The blue shirt. How much is that shirt? The blue shirt. Não, é só você usar o one. One serve justamente para isso, para evitar essa repetição. Daí a salesperson fala, oh, it's 20 pounds. Então, são 20 libras. E aí o Mr. Smith pergunta se ele pode provar essa camisa. E ele pergunta assim, ó, can I try it on? Preste atenção na pronúncia, a gente vai juntar aqui o it com o on. Esse T vira um R no inglês americano, que fica it on. It on. E no inglês britânico, it on. Can I try it on? Can I try it on? No inglês americano, can I try it on? Eu posso provar? E aí a salesperson fala, sure, here's the changing room. Changing room é o provador, tá bom? Changing room. Like it. I like it. Do you take credit card? Então, mesma pergunta aqui, tá? Você aceita cartão de crédito? É muito importante que a gente faça essas perguntas, porque se não aceitar, já era, né? Você não pode levar, não pode comprar. E aí a salesperson fala, only cash, but I can give you a 10% discount. Discount, que é desconto, tá? Então, só dinheiro, mas eu posso te dar um desconto de 10%. E o Mr. Smith fala, ok, alright, I'll take it. Eu vou levar. I'll take it. I'll take it. I think I'll buy those shoes as well. Eu acho que eu vou levar aqueles sapatos também. How much are they? Quanto que custam, né? Quanto eles custam? E aqui não é how much is it, porque não é sobre uma coisa só, não é singular, é plural. Shoes, sapatos. Então, how much is it para uma coisa e how much are they para mais de uma coisa. Okay? E aí ela responde, ó, they're on sale, only 50 pounds. Eles estão na promoção, on sale, somente 15 libras. Ele fala, ok, I'll take them. Lembra que para a camisa ele falou I'll take it? Porque é uma coisa só, é um objeto só. Agora, como ele tá falando de sapatos, ele vai usar I'll take them. I'll take them. Por quê? É plural, tá bom? Mais de uma coisa. Para terminar a Masterclass, aqui a gente falou bastante coisa sobre viagem, aprendemos muita coisa, né? Agora a gente vai aprender a pedir e dar direções, né? Muito importante, qualquer lugar que você esteja, você tem que saber chegar onde você quer. Então vamos lá no diálogo, vamos ler o diálogo para conseguir entender a situação, tá bom? Então, Mr. Smith fala, excuse me, how can I get to the nearest supermarket? How can I get to the nearest supermarket? Ou seja, como eu consigo chegar ao supermercado mais perto? The nearest, mais perto. The nearest supermarket, supermercado mais perto. E aí a Penny, uma moça que ele encontrou na rua, fala pra ele, go straight ahead, vai em frente, go straight ahead, then take the second left. Então, pegue a segunda esquerda, tá? Então, se você tiver de carro, principalmente, take the second left. Se você tiver a pé, geralmente a pessoa vai falar turn, né? Vire à esquerda. Turn the second left. When you see a bank, you are there. Então, essa expressão é muito comum também, tá? Quando você vir tal lugar, você tá lá. Então, quando você vir um banco, você chegou. When you see a bank, you are there. The supermarket is across the street. Então, o supermercado é do outro lado da rua. Across the street. Você agradece. Thank you so much. Is there a restaurant near the supermarket too? Então, há um restaurante perto do mercado também? Is there? Is there? A gente pergunta em inglês como se fosse o nosso a, né? Do verbo haver. Então, há um restaurante? Is there a restaurant? Há um banco? Is there a bank? Há um supermercado? Is there a supermarket?
Isso no singular. No plural, a gente vai perguntar: Are there supermarkets? Bank. Are there banks? Hospital. Are there hospitals? E por aí vai, tá bom? Ela responde: I'm afraid not. I'm afraid not é uma forma mais polite, mais educada, assim, de você falar não, né? Do que você simplesmente falar no. But there is an excellent pub. There's an excellent pub. Não, mas há, né? Que a gente trocou a ordem, there is, porque é afirmativa, não é uma pergunta mais. There is an excellent pub. Então tem um pub muito legal. French fries are the best. Então as batatinhas fritas, né, são as melhores. The French fries are the best. Mr. Smith se justifica, né, porque ele perguntou sobre o restaurante. Ele falou assim: I see. Entendo. I see. Em inglês é muito comum usar essa forma para dizer que você entende de alguma coisa, tá? Não é comum você falar I understand. Não é muito comum assim, soa um pouquinho informal. Então, é legal você usar essa expressão. I want to have lunch, you know? Eu quero almoçar, sabe? I'm new in the city, so I'm kind of lost. Então, eu sou novo na cidade, então tô um pouquinho perdido. I'm kind of lost. Daí, Penny fala: From the supermarket to the restaurant. Então, do mercado até o restaurante. From the supermarket to the restaurant. You can take a taxi for about 20 minutes. Então, você pode pegar um táxi aí por 20 minutinhos. When you get out of the car, quando você sair do carro, você vai ver um aeroporto. You see the airport. Então, tá dando um ponto de referência para ele. The restaurant is on the right. O restaurante está na direita. E aí o Mr. Smith finaliza, né, agradecendo a ajuda dela e fala: Thank you for your time, ma'am. Obrigada pelo seu tempo, senhora. Hope to see you soon. Então, espero te ver por aqui pelas redondezas, tá? Hope to see you soon around. Você também poderia falar nearby. Have a nice day. Tenha um bom dia. E a Penny responde likewise. Igualmente. Ok? Então, ó, essas foram as 10 situações essenciais para você saber se comunicar, saber algumas dicas de como entender e como falar com as pessoas em viagem. Está começando o ano agora, então é legal que você tenha essa noção dessas situações de como se comunicar em inglês para não passar perrengue lá fora, hein, student? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, do e-book, tá bom? Espero que isso te ajude de alguma forma. Continua acompanhando aí o conteúdo que a gente vai ter no final do mês, no desafio aí da Teacher Bia, e você vai aprender muita coisa aqui com a gente, tá bom? Stay tuned and see you next time!